essa reflexão acerca do o que é meu e o que é do outro. O que eu penso sobre o que eu reflito que é próprio da minha cultura e o que foi importado da Europa, né, sobre esse domínio que o Ocidente, e aqui eu uso o Ocidente como grupos dominantes, Estados Unidos e Europa, exercem sobre nós. E aí a gente chega nessa questão de que as culturas, por muito tempo a gente embasou a discussão cultural sobre a diversidade. Por quê? Porque somos um povo misto, somos um povo heterogêneo, um povo diverso. Né? Então, nada mais justo do que falar sobre diversidade, diversidade cultural. Uma diversidade que está presente em Minas, outra que está presente na Bahia, outra que está presente no Rio Grande do Sul, e que juntas constroem a identidade nacional do que é ser brasileiro, do que é o Brasil. E aí, o Barba, ele vem com essa ideia de trabalharmos a questão cultural não pela diversidade, mas pela diferença. E aí eu uso uma citação dele, que é: o conceito de diferença cultural concentra-se no problema da ambivalência da autoridade cultural. A tentativa de denominar em nome de uma supremacia cultural, que é ela mesma produzida apenas no momento da diferenciação. Há um embate entre um eu e um outro. Há um olhar de um sobre o outro, o olhar do colonizador sobre o colonizado. Então, quando a gente pauta a discussão de cultura sobre a diferença e não só pela diversidade, a gente consegue fazer isso que eu falei há pouco, que é inserir um olhar desse entre-lugar. Não é apenas pensar, somos um povo diverso. Tá, e o que a gente tem de diferente? O que há de diferente entre as nações? O que há de diferente entre Brasil e Argentina, que estão ali no mesmo continente? Por que se foi feita essa diferenciação? Até porque, como o próprio Baba diz, quando a gente estabelece esse outro, a gente já parte do pressuposto de que há uma diferença, de que é essa diferenciação que não vai permitir que eu, um homem, hipoteticamente, tá, gente? Um homem branco, heterossexual, classe média alta ou burguês, né, rico, elite, como eu vou designar um latino-americano e dizer que ele está numa posição inferior a mim. É a partir do que a gente tem de diferente que eu estabeleço essa relação de inferioridade. É a partir dessa diferenciação feita, a partir do meu olhar de quem tem o poder seja ele econômico, seja um poder de gênero dentro de uma sociedade patriarcal como a nossa, que vai determinar quem é mais e quem é menos. Então, pensar sobre as diferenças é tentar encontrar a nossa voz. Eu falei que não ia falar da Spivak, mas não tem como, porque pensar essa diferença é pensar o que nos silencia e como a gente pode passar a ter voz dentro dessas lutas, dentro dessa disputa, dentro dessa relação que existe entre uma coisa que é uma cultura, que aí eu já uso o Terry Eagleton em A Ideia da Cultura, que é a cultura com C maiúsculo e a cultura com C minúsculo, que é a cultura do Felipe Neto de dizer que a música do passado era melhor, e a cultura do MC Pose, que é considerada menor por ser um gênero marginalizado. E aí a gente tem esse embate que o próprio Eagleton traz como sendo um embate global, não é algo centralizado apenas no Brasil ou nos Estados Unidos, é algo global que a gente precisa entender como essa disputa de poder, como essa disputa de voz para ditar o que é ou não algo, para ditar o que tem ou que não tem valor, ela envolve todo mundo. E aí, essa disputa, esse poder que a alta cultura tem, que vem sendo utilizada como emblema espiritual do grupo privilegiado. Então, essa sensação, né, esse sentimento, na verdade, de Salvador. É algo que acontece já na história, nós que conhecemos um pouco da história, que sabemos como a sociedade brasileira se formou, a gente já sabe. Os europeus, os portugueses, eles vieram de Portugal e, chegando aqui, eles não souberam assimilar a cultura do povo nativo, as culturas dos povos nativos, que eram povos diversos, né? Eles não souberam assimilar isso. Então, o que aconteceu? Genocídio, houve um apagamento absurdo sobre a língua desses povos que aqui estavam, sobre as crenças desses povos que aqui estavam, sobre os costumes dos povos que já
se encontravam na Terra. Então, é esse espírito de salvador, de alguém que tem o dom, que tem a capacidade de ditar o que é e o que não é que leva a autocultura a se sentir melhor, é que leva uma pessoa que curte. O pendrive da Laura é perfeito para a gente começar essa discussão, porque não tem nada mais diverso do que, culturalmente diverso, do que o pendrive da Laura. Quem não teve a oportunidade, ainda pede para disponibilizar, fazer uma playlist no Spotify, porque a gente consegue visualizar esse embate entre os burgueses, né, a política, a elite branca, que diz, ok, então nós vamos ouvir Caetano Veloso, porque Caetano Veloso é algo a ser apreciado. Não vamos tocar Anitta, porque a Anitta é música de baile funk. Um parêntese, quando eu estava no mestrado, fiz mestrado, a Laura já falou, né, mas eu fiz mestrado em literatura e memória cultural, a linha geral era teoria crítica da cultura. E aí teve uma confraternização no final do segundo semestre. Tava tocando umas musiquinhas legais, eu pedi para tocar funk, porque não tem como, uma festa, uma aglomeração, inclusive saudades, sem funk, não vale a pena ter saído de casa. E um colega do mestrado pegou o violão, não seja esse tipo de pessoa, tá, gente? Ele pegou o violão e falou assim, não, nós vamos tocar Caetano. Eu pensei, vou embora. Por que, gente, que nós vamos tocar Caetano numa festa, todo mundo curtindo? Não que Caetano não seja bom, não é isso. Mas é porque não era um ambiente muito apropriado, mas para ele, por ser um encontro, por ser uma reunião de mestrandos em letras, mestrandos em teoria crítica, o ideal era tocar Caetano. Eu preferia Renato Russo, né, mas tudo bem. E aí, algo nesse meu colega, que era um tanto quanto pedante, fez com que ele achasse que aquele ambiente, que aquele momento era ideal para tocar Caetano, e não para funk, e não para Anitta, entende? Então é esse espírito que determina quem merece valor, e o que merece valor, e quem não, e o que não, certo? O Eagleton ele ainda traz a ideia de que a alta cultura, né, a elite, a burguesia, tem o ideal, tem o propósito e a dicotomia entre barbaridade e civilidade. Há essa crença, né, junto desse espírito, há essa crença de que o que é baixa cultura, né, o que é cultura de massa, é barbárie pura. Somente o que eles dizem que é bom, somente o que eles dizem que é digno de respeito e de admiração, é o que traz a civilidade. Desculpa. Tanto que o Eagleton, ele tem no Ideia da Cultura que eu falei, ele também determina que a cultura é vista, muitas vezes, como sendo aquilo que nos condiciona a viver em sociedade. É o que nos permite exercer a nossa ética, executar políticas e cidadania dentro de uma sociedade, e essa unificação, com a forma que a gente educa, com a forma como a gente molda as pessoas, ela está muito representada pela figura do Estado. E esse Estado ele vem para pacificar o homem, moldar o comportamento, deixá-lo mais dócil, deixá-lo mais sociável, entende? Então, há nisso tudo uma tentativa de uniformização, uma universalização de valores. Então, a concepção de cultura que a gente tem, e que a minha intenção hoje é que a gente reflita e tente desconstruí-la, ela é de uma universalização de valores. Então, a alta classe, né, a alta camada burguesa social, ela vem para quê? Para tentar unificar. A autocultura ela é utilizada para isso, para tentar unificar todo o povo e transformar tudo em uma coisa só. Que eu falei também no começo do vídeo. O mundo é globalizado, então todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que se vestir igual, com os pormenores das diferenças linguísticas, né? Então, essa universalização, ela vem para levar a civilização para todo mundo, certo? Então, há um combate à barbárie, há um combate a tudo que deve ser expurgado de um convívio social, e aí eu já pego o gancho para falar sobre sexualidade, porque a civilização, ela é heterossexual. A barbárie, a promiscuidade, a vergonha, ela é LGBT. Ela é preta. Ela é feminina. Entende? Ela é não feminina, né? Ela é mulher. Ela é
ela tem a sua mulheridade. Então, essa universalização, ela tenta apagar não só as diferenças culturais, mas também as identidades que são construídas dentro dessas sociedades, dentro dessa relação entre entre os eus e os outros, né? Entre o Ocidente e o Oriente, a forma como é estabelecida essa superioridade. E a gente percebe que a cultura ela é um ponto imóvel do mundo em rotação no qual se intersectam tempo e eternidade. Ela é fixa, ela é imutável. Lembrando e trazendo um outro ponto muito nítido disso, e que o Marcos Bagno discute bastante em a dramática da língua. Não? No livro dele, que ele trabalha sobre variação linguística, a dramática da língua portuguesa, se não me engano, ele vem falar sobre isso, sobre como a língua ela é utilizada de forma excludente, e ela tem como finalidade uma padronização. Então, nós ignoramos qualquer tipo de variedade. Vamos manter esse padrão que está aqui nessa Bíblia, que é a gramática tradicional, gramática normativa, que traz todas aquelas regras que ninguém usa mais, que nem mesmo Machado de Assis utilizava. E vamos universalizar isso, vamos transformar isso num todo. E isso está preso no tempo, está parado no tempo, não andou, não caminhou. A gente não tem uma discussão acerca da inserção do funk como uma MPB. Muita gente não enxerga o funk como uma MPB. Eles acham que MPB é Caetano, Chico, Bethânia, Gal, e ignoram completamente o impacto cultural e social que cantores como MC Kevin, que faleceu esses dias, né, um exemplo meio torpe, porque falando sobre gênero e trazendo um cara que teve a sua carreira marcada por homofobia, mas cantores como ele, como Anitta, como Ludmilla, que têm um peso e uma representatividade muito maior do que aqueles que têm o título, aqueles que carregam a medalha no peito de eu represento a cultura nacional, eu represento a cultura de todo o meu povo, de todo o Brasil. E isso tem estado preso, tem estado solidificado na história e de uma maneira tão absurda que se torna inviável discutir com uma pessoa que acha que quem ouve funk é uma pessoa sem cultura. Que quem assiste série não tem, e não os filmes do... Ai, qual é o nome daquele cineasta? Lavon Trier, sabe? Tem esse embate que já era para ter acabado, gente, já era para ter passado. Não cabe mais hoje em dia falar sobre essa dicotomia entre produtos culturais, não é? Esse povo que julga, Rick, esse povo que julga a gente só porque a gente assiste de férias com esse, um absurdo. Vou me cancelar aqui. Gente. Pronto, terminamos aqui porque fui totalmente desmoralizado, porque eu acho de férias com ex o auge. Acho muito barraco. Porém, ainda não entrei nesse universo, né? A Laura critica um pouquinho, mas fico ali com o olhinho para ver as tretas. Mas não tem problema assistir de férias com ex, entendeu? Eu estou no lugar de dizer, Laura, que coisa horrível assistir de férias com ex. Mas estou ao mesmo tempo de olho no Big Brother Brasil. Entende? Então, é essa flexibilização da ideia de cultura que a gente precisa trabalhar. E aí, dessa universalização de valores, né, desse conjunto de normas que são impostas pelos dominantes, a gente chega no que o Baba define como estereótipo e mímica. Por quê? Porque, segundo o Baba, a partir do momento em que eu novamente, hipoteticamente, um homem branco, hétero, rico, e com todo o acesso, com todo o poder de digitar os valores dentro da sociedade, a partir do momento em que eu olho para um grupo que não representa aquilo que eu defendo ser o certo, a partir do momento que eu vejo um homem gay, uma mulher lésbica, uma travesti, ou uma pessoa trans, eu vou criar estereótipos sobre aqueles corpos, sobre aquelas produções e tudo mais. Por quê? Porque a partir do momento em que eu crio esse estereótipo, e já eu falo sobre a mímica, a partir do momento em que eu crio esse estereótipo, eu desumanizo, eu diminuo aquele ser, aquele grupo, e ele passa a ser visto e a ser entendido como algo que não merece a minha empatia, que não merece o meu respeito, que não merece a minha
a minha compaixão. Entende? Então, a construção de um estereótipo, ela é muito importante para o processo de dominação. E esse processo de dominação é algo que passa diretamente pela cultura. A gente pode ver o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Israel bombardeando a Palestina diariamente, o número de mortes na Palestina aumentando, no processo de sionismo muito descarado, e a mídia está tratando tudo como um conflito. A mídia traz toda essa questão, todo esse massacre. Claro, há o conflito, né, na ideia de que há interesses opostos, mas não há um conflito real. Que, para mim, na minha concepção, um conflito real seria se os dois tivessem armamentos compatíveis, pudessem lutar um contra o outro, mas não. Então, e aí, quando a gente vai falar sobre Palestina, nós temos os muçulmanos, que são um grupo, geralmente, majoritariamente, marginalizado, estereotipado, porque é o terrorista, porque o Deus deles, o Alcorão, ou seja lá, qual crença, a crença que eles têm, é uma crença que não deve ser respeitada, e é a partir desse estereótipo que a gente tem uma diminuição da compaixão mundial sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas. É a partir do momento em que eu nego, por exemplo, a identidade feminina de uma travesti assassinada, brutalmente assassinada, e eu faço questão de trazer a todo momento em que ela era uma prostituta, eu estou tentando tirar toda a responsabilidade, tudo que eu tenho de humano daquela pessoa. Tudo que ela tem de humano, na verdade, né? Então o estereótipo, ele funciona para isso. A mímica eu não vou abordar muito aqui, não, porque ela é mais na inscrição do que a gente tem como indivíduos, né? Ela tem mais a mímica, ela seria, a meu ver, a construção daqueles ideais a partir do olhar do colonizador. Então, seria, por exemplo, aproveitar o gancho da novela que minha avó está assistindo ali na sala agora, seria um personagem como o Theo Pereira, que pegou todo o estereótipo que tem a bicha feminada. Nossa, eu detesto essa novela por conta disso. Pegou todo o estereótipo da bicha feminada e transformou num personagem. Ali tá a mímica do ridículo, do grotesco, do repulsivo, não é? E a partir de tudo isso, vem aí a cultura da elite, a cultura burguesa, com uma discussão, com um debate que visa a persuasão moral. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho um Theo Pereira, principalmente que ele é meio que o vilão da novela, toda a moralidade cai em cima de... E isso eu ouço diariamente. Ai, porque bicha é falsa. Ai, porque bicha é isso, bicha é aquilo. Traz essa persuasão moral que faz com que as pessoas que não se identificam com esses grupos marginalizados, que não estão nessa... O funk, vou falar do funk várias vezes, porque eu fico indignado das pessoas tentarem desmerecer o funk. Ai, mas porque funk é só palavrão. Gente, pega uma letra gringa e vai ouvir para você ver que também tem palavrão. Entende? Não é algo específico. E mesmo que seja, a linguagem do povo é repleta de palavrões, de palavras de baixo calão. Então, isso não deve ser suficiente para poder deslegitimar uma determinada manifestação cultural. Assim como um comportamento tido como indesejável não deve ser o suficiente para poder marginalizar uma população, um grupo, entende? Então, essa persuasão moral, ela está impregnada em tudo que vem do aparelho ideológico da burguesia, que é o Estado. Então, não vamos aprovar o aborto porque é imoral, não vamos aprovar o casamento gay porque é imoral, não vamos aprovar cotas porque é imoral. Percebe? Então, o discurso da moralidade está muito impregnado nesse olhar, não é? Nesse dizer o outro. Então, quando a gente fala sobre determinismos culturais, a gente precisa entender que essa determinação, ela vem carregada desses estereótipos, ela vem carregada de uma ideia que o colonizador faz do colonizado. Uma ideia que parte de um olhar que quer apagar a sua identidade, que apagar a identidade daquele grupo. Não é? E um mecanismo muito utilizado, Laura, se estiver dando a hora, você me fala, tá? Porque eu vou falando assim, quando vejo, é amanhã e a gente tá aqui ainda. Um aparelho muito utilizado é a indústria cultural. E aí eu já puxo o Adorno e o Horkheimer,
Por quê? Porque eles têm a indústria cultural como sendo um braço desse Estado, um braço dessa elite, que vai manipular e vai controlar. Por quê? Somos um povo alienado. E não é alienado porque a Laura assiste de férias com o ex-Brasil, não. Pior, né, gente? De férias com o ex-Brasil. Ela acho que essa parte ela não falou. Nós não somos um povo alienado porque a Laura assiste de férias com ex, porque eu assisto Big Brother, porque a Andressa gosta de assistir Barraca do Beijo. Não, nós somos um povo alienado porque nós somos tirados desse lugar de reflexão, nós, principalmente a classe trabalhadora, né, gente? O maior terror da elite. Então a gente é totalmente retirado desse lugar de reflexão, que pode levar à luta, que pode derrubar todos eles, por meio da indústria cultural. Por quê? Porque eu posso rir da Vera Verão, mas eu não posso jamais aceitar uma travesti preta perto de mim, perto da minha família, porque isso vai afetar a minha família, não é? E aí o Adorno e o Horkheimer, eles falam, o fato de que milhões de pessoas participam dessa indústria imporia métodos de reprodução que, por sua vez, tornam inevitável a disseminação de bens padronizados para a satisfação de necessidades iguais. A indústria cultural, ela age com o intuito de perpetuar os ideais burgueses, os ideais da colônia, os ideais de quem quer uniformizar a sociedade. Percebem? A indústria cultural, ela não tá ali. A gente não tá indo ao cinema assistir um filme simplesmente porque eu preciso me distrair. Tá, às vezes isso acontece, mas ali por trás daquela distração há uma mensagem sendo passada pela indústria cultural. Há o valor da elite sendo passado também. Então, se você vai ao cinema assistir um filme como, não sei, Amélie Poulain, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é o meu filme favorito no mundo. Se você vai ao cinema assistir O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e o seu colega vai assistir Harry Potter, que também é um filme favorito meu, há uma diferença. A indústria cultural não tá agindo nos dois por meio de filmes diferentes. Percebem? Então, ela é uma forma de disseminar o que os dominadores, os dominantes, né, a classe dominante tem sobre a classe dominada, sobre os ideais, sobre as ideias que eles fazem sobre nós mesmos. E aí, tudo isso chega a sexualidade, gênero e... sexualidade e gênero. Desculpa. E por quê? Vimos até aqui que a cultura ela pode ser, de certa forma, uma construção. De certa forma, não, ela é uma construção, visto que nós temos alguns interesses sendo aplicados sobre um determinado povo. Da mesma forma, também é uma construção a ideia de gênero, que para falar de sexualidade a gente precisa passar pela ideia de gênero. Eu vou focar muito sobre a homossexualidade masculina. E aí fica ainda mais evidente como a noção de gênero, a construção do gênero feita culturalmente, ela exerce uma função de poder simbólico dentro da sociedade. Por quê? Eu tenho um indivíduo, eu tenho um sujeito. E aqui eu utilizo a ideia de sujeito, que é que é construída histórica, culturalmente, um sujeito pensante, um sujeito que está inserido e exercendo a sua função dentro daquela sociedade, tá? Então eu tenho um sujeito que nasce com uma determinada genitália. Essa genitália a gente dá o nome de sexo, que, segundo a Butler, também é uma construção social. E a partir desse sexo, eu insiro toda uma ideia, todo um estereótipo do que é cada papel, do que cada ser deve exercer, qual a performatividade de cada ser de acordo com o papel de gênero. E esse papel de gênero, na sociedade tradicional, patriarcal que a gente vive, é masculino e feminino, homem e mulher. Então, nós já temos aí que o homem é provedor, a mulher fica em casa cuidando da cria, o homem é forte e não chora, a mulher é sentimental e dócil. Então, nós já temos essa construção vindo culturalmente em cima dos corpos que são sexualizados, os corpos que apresentam uma determinada genitália que socialmente é lida de determinada forma. E aí, chegamos na sexualidade. Por que a sexualidade ainda, gente, século XXI,
Pablo Vittar falou numa entrevista, gênero é muito 2004, sexualidade também, a gente não devia estar aqui, não aqui, né, no caso, mas a gente não deveria estar nessa luta para o reconhecimento de pessoas bissexuais, para o respeito e a inserção na pauta, né, na luta de pessoas assexuais, de pessoas intersexo, de pessoas que não binárias, entendeu? A gente não deveria estar nesse momento, a gente não deveria ser o país que mais mata travesti no mundo. Travesti no Brasil vive cerca de 35 anos, a média de vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos, ao mesmo tempo que é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Então a gente fica, gente, mas já era para ter o passado desse momento, né? Mas enfim, é uma discussão que a gente... É uma luta que a gente ainda vai travar e que, com certeza, eu acredito que todo mundo que está aqui esteja disposto a enfrentá-la para tentar modificar isso. Então, nós temos a questão do determinismo social. Nasceu com uma vagina, uma mulher, nasceu com um pênis, um homem. Ponto. Não tem nada que possa ser feito para além disso. E essa ideia, vinda da indústria cultural, vinda da noção de cultura que nós temos, que é uma forma de domesticar os corpos, de domesticar os sujeitos, a gente tem uma aplicação da taxonomia, que eu cito Bourdieu, que fala que todo esse determinismo é obtido a partir da aplicação de uma taxonomia social, cujo princípio é idêntico ao dos corpos aos quais se aplica. Então, o olhar, já foi dito isso aqui também, o olhar do colonizador é que vai criar essa tipologia ao qual os dominados vão ter que se inserir. Percebem? E isso acaba criando um conflito muito grande dentro dos próprios grupos. Tem um texto do Richard Michalski, que é um pesquisador que, se eu não me engano, se ele não for brasileiro, ele atua aqui no Brasil, ele pesquisa no Brasil. O texto se chama Discreto e Fora do Meio. Por quê? Porque não há nada que eu duvido que um homem gay afeminado nunca tenha ouvido a frase do eu sou discreto e fora do meio. Por quê? Porque junto desse determinismo, junto desses ideais, dessa noção do que é ser homem, dessa noção do que é ser mulher na sociedade patriarcal em que a gente vive e LGBTfóbica, ser discreto é algo que te dá um valor maior. Por quê? Porque traz a ideia de que ser masculino, de que ser viril é o que vai te proporcionar um espaço, vai te proporcionar um privilégio dentro dessa sociedade maior do que quem é afeminado. Maior do que um gay que pinta as unhas, que passa maquiagem. Eu queria ter passado, mas cheguei tarde do serviço. Mas vai ser maior do que esse tipo de homossexual. Homossexual não, eu odeio esse termo, de viado mesmo. Os bicha. Então vai ser melhor, porque a ideia do dominante, a ideia da elite, que é cultural, do que merece ser respeitado e do que não merece. Do que tem que ser visto como normal e do que não tem. Percebe? E esse é um discurso, gente, essa é uma pauta que há muito tempo deixou de ser tratada como doença. Não é? Há muito tempo não, né? Porque a questão da transexualidade, se não me engano, foi em 2018, que deixou de ser reconhecido como um transtorno mental. A da homossexualidade foi em 1990, meados dos anos 90, tanto que esse mês agora nós celebramos o Dia Internacional da luta contra a homofobia. E é muito recente a ideia de que nós não somos doentes, a ideia de que nós não somos aberrações, nós não somos algo que tenha que ser curado. Então essa ideia, a partir do momento em que a ciência ela olha e fala, não tem nada de errado, não tem o que a gente possa fazer, não tem um processo de terapia de cura para homossexuais, ele vai todo para a questão cultural e sociológica. Vai todo para a forma como fomos orientados, fomos criados para enxergar essas pautas, para enxergar esses corpos. E aí a Butler, ela diz que a ideia, né, dessa distinção, essa disparidade entre
o bom e o ruim, que resulta daí que o gênero não está para a cultura como o sexo está para a natureza. Ele também é um meio discursivo cultural pelo qual a natureza sexuada, ou um sexo natural, é produzido e estabelecido como pré-discursivo, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra, sobre a qual age a cultura. Então, esse terreno, essa ideia, ele não é natural. Assim como a noção de cultura, espero que tenha ficado claro, que também não é natural. Uma cultura não é natural. Uma cultura, ela é sempre produzida. E a noção de gênero, a noção de sexualidade, ela também é construída. Ela também vem pautando nessa ideia de que o mundo é assim, ideias que vêm da religião, a partir do momento em que eu digo que Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo, que vem da política, quando não há uma punição, né? Antipunitivismo, deu toda uma pauta do encarceramento em massa, mas enfim, não há como eu posso dizer, para não usar punição, não há uma orientação, ou até mesmo uma punição, não no sentido de encarceramento, mas uma punição mais que conscientize mais do que a cadeia. Então, não há isso quando se trata de corpos marginalizados. A chacina do Jacarezinho está aí para isso, para nos mostrar que morreram 30 pessoas, se eu não me engano. A última vez que eu vi, eu vi que tinha sido 28 o número de mortos. E a Polícia Civil estabeleceu um sigilo no material que pode ajudar nisso. Por quê? Porque vidas negras no Brasil não importam. Infelizmente, o Estado não vê isso como sendo a prioridade, como sendo digno de uma investigação. Os casos de feminicídio não abrangem todas as mulheres trans. Só abrange mulheres cis. O que já tá ótimo, tá, gente? Porque o número de mulheres mortas nas mãos dos seus parceiros é absurdo e tem que ser mesmo combatido. Mas as mulheres trans não entram. Elas se encaixariam no crime de LGBTfobia. Há todo um aparato, né, para se reconhecer a mulher trans, tem que ter passado por uma cirurgia de redesignação de gênero. Então, há uma burocracia muito grande para se reconhecer casos de feminicídio, de uma travesti que foi assassinada por alguém com quem ela mantinha relações sexuais, com quem ela tinha uma relação amorosa estável. A ideologia apaga essas pessoas. A cultura vem junto tentando apagar, tentando minimizar. Óbvio, não tô cuspindo no prato que eu tô comendo. A gente já caminhou muito em vista do que era no final, em meados dos anos 80, por exemplo, para agora. Mas ainda assim, como eu disse, 2021, já passou da hora de estabelecermos tais ideias como sendo naturais, né? Entre aspas. E, para terminar, porque eu acho que tá ficando muito longo, acho que já passou dos 40 minutos que eu tinha combinado com a Laura, a gente tem que pensar sobre o que é a homossexualidade, o que é essa identidade homossexual. Eu costumo dizer que, como eu disse, né? Citando o Pablo de novo, gênero é muito 2004 e sexualidade também. Essa discussão de, fulano é bi, fulano é gay, fulano é hétero, fulano é assexual, para mim isso já é algo, além de invasivo, além de mal educado, é algo que não diz nada a respeito da pessoa. Apesar de reconhecer que eu me digo homem gay, periférico, porque isso é a minha luta, é a minha pauta de luta política. Então, me identificar enquanto homem gay, estando nesse espaço, dando uma palestra no Instituto Federal, é algo que o fato de eu ser gay tem que vir em primeiro lugar na minha concepção, porque não é o lugar ocupado por todos nós. Entendem? Então, eu utilizo esse rótulo como uma bandeira mesmo a ser levantada e balançada na cara de todo mundo que acha que eu não deveria estar aqui, porque é uma luta minha, é uma luta dos meus. Não é? Então, há esse emblema de qual é a identidade homossexual. O gay é o afeminado, o gay é o discreto. Qual é a relação entre eles? Por que nós temos dois tipos dentro de um único grupo? E aí a John Scott, ela tem um texto chamado Enigma da Identidade,
O Enigma da Identidade. Não lembro qual revista que está publicado, mas se jogar no Google, acha em PDF facinho. Em que ela traz essa concepção de que a identidade coletiva, ela parte do individual. Então, são vários indivíduos que se juntam para criar um coletivo, e é a partir desse coletivo que nós vamos combater as injustiças sociais. É a partir desse coletivo que eu vou olhar para aquilo que é cultural e dizer, não está certo por isso, isso e isso. Eu preciso ser incluído, a minha mana travesti precisa ser incluída, o meu amigo bicha afeminada preta precisa ser incluído também. Então, a gente constrói esse coletivo a partir da individualidade. Individualidade essa que a cultura, a alta cultura, a cultura burguesa, quer apagar, quer abafar, quer extinguir a partir do seu processo de genocida, né, de apagamento dentro da história. Então, o indivíduo, a individualidade da identidade dessas pessoas, ela é um grito diante, nesse entre-lugar, né, eu acredito que eu tenha falado sobre entre-lugar aqui, ela é um grito desses grupos dentro de uma cultura que nos silencia, que nos apaga, que nos invisibiliza. Novamente, falando da novela, temos, eu acho, 5 personagens LGBTs ali. 5 personagens LGBTs. Nenhum deles é interpretado por um homem gay. Todos são homens héteros. Eu sou apaixonado e eu passo para todo mundo, quase eu vou bater na porta das pessoas dizendo, você tem um minutinho para ouvir a palavra de Pose? Uma série chamada Pose, que é composta majoritariamente por travestis pretas, retratando o subúrbio da vida nova-iorquina no final dos anos 80 e início dos anos 90. Por quê? Porque é uma série de travesti, que fala sobre a realidade das travestis, interpretada por travestis. Isso é surreal, isso é maravilhoso. Eu consigo imaginar como que essas manas, elas se sentem ao se verem representadas na tela. Numa sociedade que tenta apagar essa individualidade. Você é tão dispensável que eu posso colocar uma pessoa cis ou uma pessoa hétero para poder interpretar o seu papel. Garota dinamarquesa tá aí para poder representar isso. Percebem? Então, a individualidade, ela é muito importante. E individualidade aqui não é a questão, tipo, uma andorinha só pra tentar fazer o verão, não. É a individualidade da minha subjetividade estar presente no momento da luta. Porque a minha subjetividade, ela pode ser comum à dos meus que estão ali naquele mesmo corre que o meu, certo? E aí, a gente vê que essa ideia da homossexualidade hoje, no século XXI, em muitos países, ela é completamente marginalizada. Há países que ainda criminalizam a homossexualidade. Há países que, se você for viado, você vai preso. Tipo, como assim? Entende? No Brasil, você não vai preso, mas você pode ser morto. E é tão surreal, porque eu lembro de ter visto uma pesquisa, já tem uns 2 anos, talvez, que uma professora da Universidade Federal de Roraima, acredito, do Norte. Ela investigou a presença de homossexuais em comunidades indígenas no passado. E a forma como, antes da chegada do europeu, pelos relatos que ela coletou, e eu não vou lembrar agora de cabeça, porque como eu disse, eu li há algum tempo, como que os povos nativos, eles se relacionavam, eles entendiam a homossexualidade de uma maneira diferente da nossa. A Grécia Antiga tinha todo o processo de pederastia, onde a prática sexual entre 2 homens, tá, que envolvia algo bem pesado para a nossa sociedade hoje, que é o fato de ser um homem maduro e um adolescente, mas tratava sobre essa relação sexual como algo natural, era algo cultural. Ulisses colocou isso em A Ilíada, se eu não me engano, na relação do Aquiles com o primo dele. Porque era uma demonstração de virilidade. A cultura da Grécia Antiga entendia a relação entre 2 homens como sendo uma manifestação de força, de pureza, de virilidade. E hoje em dia, não. Então, a partir do momento em que a nossa cultura ela constrói a nossa identidade, ela constrói os nossos desejos, ela suprime, ela tenta moldar os nossos desejos, ela está num processo, ela também pode sofrer um processo de desconstrução. Assim como a relação parou de ser lá na Grécia, e hoje ela é considerada errada
não só no Brasil, mas em muitos lugares. Por quê? Porque é uma construção, é uma forma da gente tentar enxergar, da gente tentar uniformizar, novamente, da gente tentar universalizar um único comportamento, uma única performatividade de gênero. Então, os homens têm que ser masculinos, sempre as mulheres sempre femininas, sempre maquiadas, de unha feita, enquanto os homens têm que ter barba, cabelo curto, porque cabelo comprido não serve para homem. Entende? Então, tudo isso é um processo de construção que pode ser desconstruído também. A gente precisa partir desse lugar de desconstrução, de desconstruir não só a nós mesmos, mas como os outros. Mas mostrar que a pluralidade, ela não é ruim para a nossa cultura, ela não é ruim para a nossa sociedade. Muito pelo contrário. É a partir de vozes da polifonia, né? Dentro da sociedade, que a gente vai ter uma modificação, nem que seja mínima. Algo que vem sendo tentado há muito tempo. A gente tem aí o Johnny Hooker, uma bicha maravilhosa, que tá rompendo com os padrões de gênero. A Laura tocou Johnny Hooker? Se eu não me engano, não tocou, né? Aí, Laura devia ter tocado Johnny Hooker. Mas... que vem com esse intuito de desmarginalizar, tirar de toda a marginalização que nós sofremos no decorrer da história, no decorrer da nossa vida. Né? E aí eu termino com uma citação do Peter Fry, um livro dele que se intitula O que é a homossexualidade. E ele diz: a homossexualidade é certamente negócio hoje em dia, e não é preciso observar que o capital só avança onde há promessas de lucro. Muita gente acredita que houve um aumento da homossexualidade, e isso ele escreve em 1985, tá? Mas muita gente acredita que houve um aumento da homossexualidade, mas não se pode confundir a existência de um fenômeno com a sua visibilidade social. Não há evidência nenhuma de que a homossexualidade aumentou. O que acontece, isto sim, é que com a gradual redução do estigma social, ela se esconde menos e se assume mais. Não há mais viado hoje do que tinha no passado, não. Só que hoje os viados não vão se esconder atrás de casamentos de fachada, não vão se esconder atrás de uma performatividade de gênero que não nos cabe, que não nos representa. Claro, a crítica dele que também eu coloquei mais porque tem toda a questão comercial, a indústria cultural, por exemplo, tá aí fazendo filmes como Me Chame Pelo Seu Nome. Me Chame Pelo Seu Nome? Com Amor Simon, novamente, interpretados por homens héteros, e por aí vai. Mas a gente tem também um espaço, uma pose da vida para nos dar uma brisa de esperança na face de que isso vai passar, de que isso vai mudar e de que nós não vamos continuar nesse lugar de subalternidade, que nós vamos ter voz para poder falar das nossas dores, para poder falar das nossas ideias e das nossas subjetividades, tá? Eu acredito que seja só. Tô assim, porque eu penso. Espero que tenha ficado claro o propósito dessa comunicação, que espero que tenha ficado clara a ideia de que a forma como a cultura ela interfere nos corpos, eu queria ter falado um pouquinho mais disso, mas não fica para uma próxima, de como a cultura ela interfere nos corpos de uma maneira muito profunda, fazendo com que os próprios grupos marginalizados reproduzam esse discurso dominante de que há uma certa hierarquia de valor dentre produções culturais e até mesmo comportamentos. Tá bom? Acho que é isso. Nunca dei uma palestra virtual, tô um pouco perdido. Foi ótimo, Rick. A gente abre para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Mas, pessoal, todo mundo elogiando. Foi incrível. Muito obrigado. Não representa esse professor, pelo amor de Deus, todo mundo encantado. Hoje eu tô um pouquinho nervoso, tá, gente? Porque, como eu disse, é um tema que eu não falo, sobre o qual eu não falo desde 2016, então eu fiquei um pouquinho tenso. Mas prometo que numa próxima, se tiver uma próxima, tá, Laura? Eu preciso de de um outro convite. Eu prometo estar um pouquinho mais relaxado. E tomara que seja presencialmente para a gente poder ter esse contato, né? Porque nada supera o encontro, não é? E os reencontros. Eu falo que congresso é uma das coisas que eu mais prezo, que eu mais gosto, e eu tento sempre falar para
para aluno, seja que eu orientei, seja que trabalhou comigo por algum momento, eu sempre falo, vá nos congressos, e na hora que terminar a palestra, procure o professor. É ali, nessa conversa de corredor, que você vai aprender muito. E isso é algo que eu tenho sentido muita falta no mundo virtual. Porque acaba, né? Esse depois, apesar que ontem a gente fez, eu percebi, todo mundo já correu para a página. Ontem a gente teve uma conversatória com a comunidade indígena querida aqui de Caldas, e a Carliusa passou para a gente a página de Facebook, e eu vi que terminou, estava todo mundo indo lá pedindo para apresentar e tal. Então começa a ter essas redes sociais, mas eu sinto falta mesmo assim. Bom, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode abrir câmera, microfone, fiquem à vontade. Se quiser que eu repita alguma coisa, que eu esclareça, tente esclarecer um pouquinho mais algum ponto, tá bom? Adriana Barbosa. Boa noite, gente. Boa noite. Não é nenhuma pergunta que eu gostaria de fazer, mas eu queria fazer um apontamento, que tudo na vida a gente tem que ter um aprendizado, e a gente tem que ter consciência que as coisas mudam. E também temos que ter a consciência de que as nossas raízes, né, a gente foi criado de uma maneira diferente, assim, homem é homem, mulher é mulher, menina fica com menina, menino fica com menino, menina usa rosa, menino não. E isso é uma coisa que para a gente desconstruir dentro da nossa mente é difícil, é complicado, e a gente é um aprendizado no dia a dia. E eu procuro sempre estar me questionando, me perguntando assim, se fosse comigo eu ia gostar? Se eu falasse isso para alguém e a pessoa me respondesse de uma certa forma, eu ia gostar? Não. Então, eu procuro, assim, compreender as pessoas como elas são, independente da sexualidade, não sei se é dessa forma que eu deveria falar, mas eu respeito, eu admiro a pessoa pelo caráter, pela simpatia e pela dignidade dela. Independente se ela gosta de homem, de mulher, se ela é feminada, particularmente eu amo as pessoas alegres, divertidas, animadas, me traz um alto astral que eu preciso e que eu gosto de estar perto de pessoas assim, independente da sua sexualidade. Então, eu queria estar passando isso, que é um aprendizado meu, que antes eu tinha esse pensamento, nossa, ele é gay, ele é um viado, né? E eu fui conversando, fui conhecendo pessoas, e eu vi que isso é uma coisa tão pequena, tão insignificante, a sexualidade da pessoa, que o que importa é a reciprocidade do respeito. E eu amo as pessoas alegres, divertidas, e eu tenho até uma brincadeira, que quando eu pensava dessa outra forma mais antiga, eu tenho um amigo, lindo por sinal, e um dia eu brinquei com ele assim, falei, João, você é tão lindo, por que você é gay? Aí ele me respondeu assim, poxa vida, além de viado, eu ainda tinha que ser feio? Então, assim, são pessoas que é de alto astral e vai me ensinando, vai agregando valor na minha vida. E eu admiro as pessoas que falam sobre isso. Eu discuto com pessoas que discriminam, que é uma frase que eu aprendi, que eu não falo mais, que quando eu ouço isso me dói. Eu não sou homofóbico, eu tenho amigos gays, ou eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Gente, eu tenho amigos, eu tenho amigas, independente do que elas são e a cor que elas têm. Não é assim? Então, eu queria parabenizar você, porque sua palestra foi maravilhosa, me engrandeceu muito, e eu admiro pessoas como você. Parabéns, viu? Ai, Adriana, eu tô sendo... Fiquei um pouco emocionado.
Eu fico muito feliz, a sua fala foi importantíssima, importantíssima. Primeiro, porque eu tô solteiro, então... Brincadeiras à parte, foi importantíssima para a gente poder falar um pouquinho sobre isso também. Porque eu me coloco nesse lugar do militante que recém descobriu a militância e acha que todo mundo tem que se desconstruir, que todo mundo tem que quebrar, que romper com os conhecimentos, com toda a ideia, né, com todas essas ideias que a gente carrega, que a gente acumula no decorrer da nossa vida, e parar de ser homofóbico, parar de reproduzir discursos racistas, parar de trazer esses discursos violentos em pauta, né? Tudo parte do processo de desconstrução a partir do momento em que a gente decide se desconstruir, entende? A gente precisa olhar para o outro, e Adriana, você fez direito, falou tudo que a gente precisava ouvir sobre a empatia, de olhar para o outro e falar, ok, mas essa violência, para ele, se fosse comigo, e se eu ouvisse isso? E se eu vivenciasse isso? Então, foi parte tudo dessa sensibilidade, da empatia, de como a gente deve reconhecer o outro, não pelas suas... Igual eu falei, não precisamos nos colocar rótulos, mas como é importante a gente reconhecer o outro pelo que ele é, sobre a forma como ele nos toca a alma. Eu tenho os meus amigos, eu não tenho amigo negro, amigo gay, ou amiga travesti, nada, eu tenho amigos, e isso basta. A forma como eu me sinto perto deles é o que basta. Você arrasou, muito. Depois pega minha batata pra Laura. Eu acho que tem alguém que levantou a mão também, mas eu não lembro o nome. A Andressa e a Priscila levantaram a mão. Ah, sim. Pode ir primeiro, Priscila, não tem problema não. Ah, tá. A atriz Ana Cleto tá sem microfone e falou que te ama, Rick. Saudades, Cris. A Cris é um amor, hein? Deixa eu falar, eu acho que foi muito bom, excelente. Não tem que reclamar. Harry Potter, né? Nossa, meu Deus. Minha filha olhou e falou assim, mãe, olha lá, que espetáculo. Eu falei, beleza, hein? Né? Mas eu acho, igual você falou, a desconstrução, né? O que acontece? Eu tenho uma filha de 5 anos. E na minha casa, frequenta gays, lésbicas. A minha filha não faz diferença, entendeu? Porque desde pequena, eu já expliquei para ela, olha, o respeito é o que vale. E o Brasil precisa disso, as pessoas precisam disso, o país, todos, o mundo. Ensine, desde pequeno, respeito. É o que a gente precisa, seja negro, seja branco, seja gay, seja lésbica. Aconteceu uma coisa muito interessante esse tempo atrás, que um casal de lésbicas teve uma filha. E a minha menina de 5 anos, muito esperta, né, graças a Deus, virou e falou assim, mãe, porque perguntaram assim, perto dela, tava a gente tudo junto, quem é o pai? Opa! Aí ela virou e falou assim, mãe, será que esse povo não sabe não respeitar? Porque quando tem amor e carinho, não importa quem é pai, quem é mãe. Então, eu fiquei olhando na cara dela e falei assim, Yasmin? Aí ela olhou para minha cara e falou assim, foi isso que a senhora me ensinou, mãe. Então, é isso que precisa ser ensinado. Explique para o seu filho que não faz diferença se está com branco, se está com negro, se está com 2 mulheres, se está 2 homens. Porque eu tenho 35 anos, eu aprendi assim. Porque na minha casa, eu sempre frequentou as pessoas, não é tipo de gente, é pessoas, humanos, entendeu? Ando na rua com meus filhos, tenho o maior orgulho, porque meus filhos não olham, vira e fala assim, nossa, fulano tá de saia, o homem tá de saia, peraí. Eles não olham com esse olhar de maldoso, porque eu estou fazendo um bom trabalho, graças a Deus. E eu acho que todo mundo tem que ser assim. Tem que amar uns aos outros. Não tem que virar e falar assim, nossa, fulano é melhor que o outro. Não. Nós todos temos o poder de chegar um no outro e virar e falar assim, eu gosto de você porque você é uma pessoa que eu gosto.
Não porque você é gay, porque você é lésbica, não, porque você é uma pessoa que eu gosto. É na pessoa que a gente tem que olhar. Não é no que ela quer ser, vai ser, é problema dela. Nossa, gente, eu sou muito sem educação. Mas é verdade, é o que eu penso. Desculpa, tá? Tchau, gente. Laura, beijo. Priscila, nada de sem educação, é isso mesmo. Não importa o que as pessoas são, a gente tem que gostar delas dessa forma. Tem um poema do Oscar, acho que é do Oscar Wilde, que ele fala sobre escolher amigos, e ele diz que ele escolhe os amigos pela pupila. A gente tem que passar a escolher as pessoas que estão ao nosso lado pela pupila. Dilatou, me deixou feliz, me trouxe todo o sentimento. É isso. E é incrível. Parabéns, primeiramente, pela criação da Yasmin. Eu tô assim, que já quero conhecer Yasmin quando tudo isso passar. Porque as crianças são o futuro da nação. Isso é fato. Essa geração, eu vou colocar da Yasmin 5 anos, né, Priscila? Isso. Essas crianças de 5 anos, essas crianças que estão começando a crescer agora, é que elas podem, são aquelas que podem chegar na nossa idade com uma cabeça diferente e com um posicionamento diferente. Mas isso não vai acontecer se a gente não ensinar. A educação ela tem que ser libertadora, como diz o Paulo Freire. A gente tem que ensinar as pessoas, a gente tem que criar Yasmins para que elas olhem um casal de lésbica e vejam um casal. Veja uma família feliz que está criando uma filha. Sim, o menor problema, exatamente. Porque a Butler, ela traz a ideia, se eu não me engano, no problema de gênero também, as citações dela foram sobre o problema de gênero, sobre a heterossexualidade compulsória. A gente tem esse desejo, a gente tem essa pulsão de ver um casal e perguntar, quem é o homem e quem é a mulher da relação? Quem é o pai e quem é a mãe? Gente, não há um homem, não há uma mulher. E é justamente esse o propósito de um casal de lésbica, de um casal de homens gays masculinos. Porque não tem que ter homem e mulher. É o que tem ali, são aquelas pessoas que compõem aquela família e tá ótimo, é isso. Entendeu? A Yasmin tá de parabéns. Você também, Priscila, pela criação dos seus filhos. Obrigada. Eu acho que dentro de casa, quando a gente começa a desconstruir isso dentro de casa, a gente evita muita coisa, a gente evita que os nossos filhos eles sejam um mal para o mundo. E a gente evita também que os nossos filhos não reconheçam em nós, nossa, assim, eu falo no geral, tá? A gente tem um filho, não reconheçam em nós um porto seguro, um local de acolhimento, um local de entendimento. Entende? Parabéns, Priscila, quero te conhecer também. Opa, já falei para a Laura, que eu também quero te conhecer. Oi, Laura. Muito obrigado, Priscila. Bom, primeiro eu queria parabenizar, foi excelente, foi show hoje, né? Você sabe o quanto eu te admiro. E aí, falando um pouquinho aí da parte, né, principalmente do governo, eu vi, antes de falar disso, só confirmando aí, corroborando com o que a Priscila falou, eu li em algum lugar, há muito tempo atrás, uma pessoa falando, como que eu explico para o meu filho 2 homens se beijando? E aí a resposta foi, você vai explicar, são 2 homens se beijando, que é onde a gente fala de questão de respeito, né? E aí, voltando um pouquinho agora para a minha pergunta, você como educador, você como professor, como que você acha que a sociedade pode desconstruir essas crenças, principalmente olhando para o lado acadêmico, e principalmente, infelizmente, com o governo que a gente tem hoje? Olha, no governo que a gente tem hoje, não digo que é impossível, mas é algo que é dar murro em ponta de faca. A ideologia que o bolsonarismo trouxe para a sociedade é uma ideologia violenta, é uma ideologia que não é nem um pouco aberta ao diálogo e que não respeita. Isso é fato. O Bolsonaro está aí para deixar claro que não há respeito pelo outro, não há respeito pelo cidadão em si, né? Então, o processo, enquanto educador, gente, e só um parêntese, né? Falando ainda desse governo, o medo que eu tenho dessa reforma administrativa ser aprovada no Congresso, porque vai tirar quando eu digo que o IF Sul de Minas foi o lugar onde eu me encontrei educador, é porque a instituição pública, ela é um ambiente onde esse tipo de coisa pode ser debatida. Eu fui demitido, eu pedi demissão, na verdade, mas eu enfrentei um problema numa escola particular, porque eu mandei todos
no grupo dos alunos. Ela disse que aquilo era ideologia de gênero. Então, a gente enfrenta esse problema dessa ideologia dominante, bolsonarista, de que se você debate diversidade sexual e diversidade de gênero, você está promovendo ideologia de gênero. Como se a ideologia de gênero não existisse quando Damares está lá na frente das câmeras falando menino veste azul e menina veste rosa. Então, o que eu enxergo como único fator de mudança na sociedade hoje, principalmente, é a educação. É a gente... Clichê, muito clichê. Mas eu acredito que é uma educação, não precisa ser a institucional, aquela feita dentro da sala de aula. É uma educação que a Priscila faz com a Yasmin dentro de casa ao conversar com ela sobre a existência de casais homoafetivos. É uma educação que a gente pode fazer com um senhorzinho na fila do banco. É o diálogo, aquele diálogo pacífico. Voltando ao que a Adriana tinha falado sobre o processo de desconstrução, é você entender que nem todo mundo teve a vivência que você tem para se desconstruir. Ninguém caminhou fez o mesmo trajeto que você fez para chegar no ponto em que vocês estão desconstruído. Entende? Não foram todas as pessoas que tiveram acesso a isso. Então a gente precisa dialogar, a gente precisa mostrar, a gente precisa conscientizar sobre a normalidade desses corpos, né? Ao contrário do que a gente tem da cultura dominante, de querer nos pintar como aberrações, e trabalhar todo o processo da educação. A indústria cultural também ajuda, né? Não dá pra gente apenas demonizar. Claro que 99% de demonização e 1% é bacana, porque a representatividade na música, na telinha, na série, na novela, nas telonas, Pantera Negra, o que eu vi, eu nunca gostei muito da Marvel. Eu sou mais da DC. Nunca fui muito fã da Marvel, mas quando eu assisti Pantera Negra, gente, o vilão do filme fez assim, ó, na minha cabeça. Por quê? Porque ali, e eu, como pessoa não negra, né, como uma pessoa branca, consegui sentir um impacto que eu tenho certeza que o público negro que foi assistir esse filme se sentiu representado e se sentiu visto. Que teve muita... Tem algumas falhas ali que eu fico meio tipo... Mas ele em si é uma produção que permite a exposição de um grupo que até pouco tempo não existia. Na década de 60, se eu não me engano, nos Estados Unidos, a gente tinha a lei Jimmy Crow, em que pessoas brancas se pintavam de pretas para poder representar os estereótipos do baba na televisão. Então isso é muito importante. A forma como a gente desconstrói, a forma como a gente rompe com essas tradições é que eu acredito que seja fundamental para que nós deixemos tudo isso no passado, que se Deus quiser vai ser bem, não muito distante, bem próximo, para a gente reconstruir uma sociedade mais receptiva, mais acolhedora, uma sociedade que respeita a diversidade e que enxerga nisso algo de positivo, para construir uma nação. Respondi essa pergunta? Tinha mais alguém que levantou a mão, Laura. Você viu? Você anotou o nome? Acho que era a Priscila também. Não, era a Priscila que já falou. Ah, tá. A Priscila e a Adriana. Beleza. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Alguma pergunta? Bom, então é isso. Eu concordo com o Richardson. Eu acho que o caminho passa pela educação. Espaços como este acontecem, seja na universidade, espaços também numa panfletagem de rua. A gente percebe mudanças em grade curricular de cursos como o da pedagogia, o qual eu sou professora, na biologia, que eu ministrei no mês passado, que já traz esses tipos de abordagem que antes não tinha, né? Isso já está promovendo uma consciência nos nossos professores, os professores vão ajudar a gente com os pequenininhos, as mães. Acho que a mudança passa pela educação. Rick, todos os aplausos do mundo para você. Obrigado, novamente, muito obrigado pelo convite, Laura, fico muito feliz. Eu esqueci de perguntar, aqui são todos alunos de pedagogia ou... Tem de tudo. Tem aluno, tem gente que eu fiquei encantadíssima, porque no minicurso a gente passa pergunta de que cidade que as pessoas são. Uhum. Tem do Brasil inteiro.
Brasil inteiro, Paraíba, Piauí, Tocantins, Roraima, Brasil inteiro tá aqui. É o poder do diálogo, é o poder da educação. Sim. E eu estou muito feliz porque, olha lá, são 10h23 aqui, numa noite fria, em Muzambinho tá 3 noites seguidas de muito frio, eu acho que da geral no Brasil. E a gente está aqui, né? A gente começou, é claro que vai diminuindo, porque vai ficando tarde, as pessoas têm um compromisso no dia seguinte. Mas nós começamos com 60 alunos, com 60 ouvintes, né? Estamos encerrando com 30. E, assim, feliz, agradecendo todo mundo que participou, todo mundo que ficou até agora com a gente. Os certificados vão ser expedidos conforme a lista de presença que vocês assinaram. Vocês vão receber no e-mail. Eu peço para ficarem de olho também na caixa de spam, que pode ser que vá para lá, tá? Vai demorar um pouquinho, então não imagino que vai ser imediatamente, não. Vai demorar um tempinho, mas qualquer coisa vocês vão me procurando aí, tá bom? Agradecer a todos. Cris, que ficou com a gente esses dias todos. Muitíssimo obrigada. Eu encerro aqui. Kiki, se você tiver sugestão de texto, eu vou compartilhar um drive com o pessoal e eu estou alimentando esse drive, inclusive com todas as gravações das apresentações, já está no drive. Aí, assim que tiver tudo finalizado, com a apresentação de todos, eu disponibilizo para lá. O que você quiser indicar de leitura, pode eu vou te passar uma bibliografia sobre... Tanto as que eu usei na palestra, né, nesse papo que a gente teve, quanto umas outras leituras que eu tenho feito independente, para a gente poder pensar realmente essa mudança, para a gente pensar essa ruptura. Ok. Tá bom? Obrigado. Professora muito Laura. obrigado, viu? Obrigadão. Obrigado pela presença. Beijo, gente. Laura.